Hoje, estamos investigando o que aconteceu com Ellen Frost. Em 17 de outubro de 1952, Dennis e Daphne Frost receberam sua segunda filha, Ellen, no mundo. 4 anos após seu nascimento, a família fez uma grande mudança de vida e se mudaram milhares de milhas do Reino Unido para a Colômbia Britânica, no Canadá. As irmãs Ellen e Sandy tiveram uma infância estável. Seus pais eram dedicados um ao outro e às crianças, e Sandy disse que eram bons pais. Apesar de suas filhas adolescentes às vezes rebeldes. Em 1969 Ellen se mudou para Prince George, na Colômbia Britânica, e foi acompanhada em novembro por Sandy, uma mulher chamada Darlene e o bebê de Darlene na primavera de 1970. A vida de Ellen seria virada de cabeça para baixo ao engravidar, e em 13 de maio ela deu à luz a uma menina a quem chamou de Sandra. Sandra logo seria colocada sob custódia do governo, e Ellen deixou o lar para mães solteiras e voltou para Prince George. Seu relacionamento com o pai de Sandra, Stefan, se desfez, e ela não teve sucesso em sua tentativa de recuperar a custódia da filha. Segundo sua irmã, ela saiu do escritório do assistente social chorando, e nunca mais falaram sobre o incidente. A personalidade de Ellen era uma mistura interessante. Por um lado, ela podia ser bastante privada e introvertida, e por outro lado, podia ser impulsiva e espontânea. Ela e sua irmã pegavam carona com estranhos, e Ellen se sentia à vontade com esse tipo de comportamento. Em 13 de outubro de 1970, Ellen estava em casa em seu apartamento no bloco 1600 da Queensway em Prince George. Sua irmã Sandy chegou por volta das 20 horas, e Ellen perguntou se ela queria dar uma volta com ela, mas Sandy disse não. Dizendo que estava muito frio, cerca de 20 minutos depois Ellen disse que daria uma rápida caminhada sozinha, usando seu casaco azul marinho e calças azuis. Ela saiu. Quando Ellen não voltou para casa naquela noite, as pessoas não ficaram imediatamente preocupadas porque sua natureza impulsiva significava que ela às vezes podia sumir sem explicação. No entanto, à medida que o tempo passava, sua irmã começou a se preocupar, e em 15 de outubro, 2 dias depois, ela foi relatada como desaparecida. A Real Polícia Montada do Canadá, também conhecida como a Montada, foi encarregada de investigar o desaparecimento de Ellen. Quando ela saiu para sua caminhada, deixou para trás suas roupas, dinheiro e identidade. A polícia tinha a descrição de um homem com cerca de 1,65 m e cerca de 56 quilos, com cabelos loiros, olhos azuis e um olho direito que caía um pouco. A polícia logo recebeu uma dica de que Ellen havia pegado carona na estação de Gazuski em Prince George, mas não encontraram evidências disso, e logo a pista esfriou, e cada pista se mostrou um beco sem saída após outro. Uma teoria que foi rapidamente descartada foi a de que Ellen havia se ferido ou morrido em um acidente trágico. A polícia não encontrou evidências de que ela estivesse envolvida em qualquer tipo de acidente. Os investigadores logo examinaram a possibilidade de que Ellen havia fugido. Ela tinha histórico de pegar carona e sumir, mas sua irmã Sandy não concordou com esse argumento. Ela disse que Ellen deixou dinheiro, identidade, roupas e outros itens pessoais e inicialmente convidou Sandy para ir com ela. As difíceis circunstâncias que Ellen estava enfrentando na época de seu desaparecimento também levaram a Montada a examinar a possibilidade de suicídio. Tendo perdido recentemente a custódia de sua própria filha e depois vivendo com Darlene e o filho pequeno de Darlene. Poderia ter sido demais para Ellen suportar as dificuldades? A situação que ela estava enfrentando poderia tê-la levado a tirar a própria vida? Sandy também descartou essa teoria, dizendo que não havia evidências de suicídio. Ela não deixou cartas de despedida e não parecia fora de seu caráter. Houve especulações sobre se Ellen havia encontrado um amigo depois de sair de seu apartamento em Prince George, e eles entrevistaram rapidamente seu ex-namorado Stefan após inúmeros interrogatórios. Eles o consideraram não suspeito. Sandy disse que descobriu uma dica de que Ellen possivelmente pegou carona com um caminhoneiro. No entanto, a polícia não confirmou isso. A rodovia 16 é uma parte importante da rodovia Yellowhead. Tem 724 quilômetros de comprimento e se estende de Prince George a Prince Rupert na Colômbia Britânica, Canadá. É mais conhecida como a Rodovia das Lágrimas.
tem sido local de inúmeros assassinatos e desaparecimentos não resolvidos desde 1970, com um número desproporcionalmente alto de vítimas sendo mulheres indígenas. Para investigar esses crimes não resolvidos, a montada criou o Projeto EPANA. O número de vítimas varia. A lista oficial da montada tem no máximo 18. No entanto, organizações aborígenes e indígenas dizem que o número de mulheres assassinadas ou desaparecidas na Rodovia das Lágrimas pode ser superior a 40. Cronologicamente, Ellen Frost foi a primeira mulher a desaparecer na Rodovia das Lágrimas. A família de Ellen lutou incansavelmente para ter o nome dela adicionado à lista de vítimas do EPANA, e apesar dos apelos de sua família, a montada negou seu pedido. Em 30 de maio de 1974, os restos esqueletizados de uma mulher foram encontrados embrulhados em um cobertor e enterrados em uma cova rasa. A polícia teorizou que a Jane Doe havia morrido ao lado de um assaltante de banco chamado Gustavo Slicar Michael, que provavelmente era seu namorado. Eles acreditam que foram assassinados por volta de 31 de dezembro de 1970, o que se encaixa nas datas plausíveis da linha do tempo de Ellen. Depois de desaparecer, a Jane Doe encontrada na cova rasa usou o pseudônimo de Lorraine Style, e 2 pessoas foram condenadas por seu assassinato, Carmichael Richard de Freitas e Donald Brandt. A motivação era que Jane Doe estava prestes a falar sobre o comportamento criminoso e a atividade de Gustavo Slicar Michael nos meses que antecederam sua morte. Jane Doe fez várias ligações para estados na costa leste e era conhecida por dirigir um Oldsmobile verde de 1964 com placa do Maine ou de Massachusetts. O veículo foi encontrado posteriormente abandonado em Connecticut com um adesivo de inspeção do Maine. Após falar com pessoas que interagiram com Jane Doe, a polícia elaborou um retrato falado que se parecia com Ellen Frost. Os itens encontrados na Jane Doe do condado de New London não foram vistos com Ellen na época de seu desaparecimento ou em torno dele. Incluindo um anel em forma de amêndoa com as letras JHSN gravadas, um conjunto de rolos de cabelo e uma capa de chuva amarela. Em 5 de junho de 2020, a Polícia Estadual de Connecticut e a montada estão trabalhando ativamente para determinar se a Jane Doe do condado de New London é de fato Ellen Frost. Tragicamente, em 20 de julho de 2014, Dennis Frost faleceu sem descobrir o que aconteceu com sua amada filha. Sua irmã Sandy nunca perdeu a esperança, e ela tem sido a força motriz por trás da busca por sua irmã Ellen. Em 2018, a filha de Ellen, Sandra, entrou em contato com Sandy depois de iniciar uma busca por sua mãe biológica, e as duas acabaram se reunindo. Apesar das circunstâncias suspeitas que cercam o desaparecimento de Ellen Frost, nenhuma pista dela foi encontrada até hoje. Amigos, o que vocês acharam sobre esse caso? Deixem seus comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, ativar o sininho para receber as notificações assim que eu postar um vídeo novo, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais vídeos sobre casos criminais. Até a próxima, se cuidem e fiquem de olho no próximo caso.